Uma nova vida começa. Este é sempre um momento excitante para a família. No Canadá, este acontecimento especial acontece 300 mil vezes por ano. Apesar de a maior parte dos recém-nascidos terem uma audição normal, todos os anos cerca de 1.000 nascem com audição reduzida. A maior parte das crianças com audição reduzida permanente nascem em famílias sem um historial de pessoas com problemas de audição. Para muitas destas crianças, uma revisão dos seus registros clínicos não revelará que correm o risco de audição reduzida. Para encontrar cada uma destas crianças, é importante que todos os recém-nascidos sejam testados sobre possível audição reduzida, sem detecção cedo de problemas auditivos. A criança corre um risco maior de problemas de linguagem de longo termo. A linguagem é necessária para a comunicação, uma parte-chave do dia a dia das nossas vidas. Uma vez que um período importante do desenvolvimento da linguagem ocorre nos primeiros 3 anos de vida. A identificação atempada da audição reduzida é essencial. Estes primeiros anos do desenvolvimento da linguagem social e emocional pode ser perdido e nunca recuperado, se uma audição reduzida passar despercebida. Você poderá interrogar-se como se pode testar a audição de um bebê com tão pouca idade. Os especialistas da audição agora já têm a tecnologia para testar a audição dos bebês com segurança, rapidamente e eficazmente. Mesmo algumas horas depois do nascimento, há 2 métodos principais para testar. O teste que é feito e o tipo de equipamento usado dependerá de onde o recém-nascido é testado. Um dos métodos usados para testar bebês é chamado emissões autoacústicas, ou EOA. Um pequeno acustador é colocado no ouvido do bebê e eles ouvem um calmo som repetido. O microfone apanha um eco oriundo do seu ouvido interior. Quando o computador detecta este eco, sabemos que a audição do bebê deverá ser normal. Demora apenas uns minutos para testar cada ouvido. Outro método, a resposta cerebral auditiva, ou RCA, envolve a colocação de 3 eletrodos colados na cabeça e pescoço do bebê. Estes eletrodos medem a resposta do cérebro a sons calmos apresentados através de auscultadores. O sinal é medido e analisado pelo computador, o qual depois exibe o resultado. Este teste demora aproximadamente 5 a 15 minutos a completar. Nenhum desses testes causa qualquer desconforto. Habitualmente, os bebês continuam a dormir durante o teste. De facto, os resultados do teste são melhores quando uma criança está a dormir profundamente. Aproximadamente 1 em 10 crianças não passa o seu primeiro teste de audição. Isto não significa necessariamente que eles tenham uma audição reduzida permanente. Muitos fatores podem afetar os resultados do nosso teste, incluindo detritos que normalmente ocorrem no canal auditivo ou uma criança demasiado agitada durante o teste. O que isso significa, contudo, é que a criança deveria ter a sua audição testada ou antes de deixar o hospital ou numa consulta exterior a marcar. Estes testes ajudar-nos-ão a determinar as crianças que precisam de prosseguir os testes para identificar ou eliminar a possibilidade de audição reduzida. Como médicos, verificamos muitas coisas nos bebês recém-nascidos e, como especialistas de ouvido, uma das coisas que é, claro, muito importante é a audição. A audição em recém-nascidos é, por vezes, algo que escapa facilmente. Não é facilmente vista e é algo que é, obviamente, muito importante nesse desenvolvimento cedo da criança. Nosso filho Stefan é um maravilhoso rapaz de 8 anos e é profundamente surdo. Ele usa linguagem de sinais. Ele vai realmente bem agora, mas só foi diagnosticado como profundamente surdo quando tinha cerca de 2 anos e meio. As consequências desse diagnóstico tardio foram mesmo tremendas para a família. No princípio, todos sentimos uma enorme culpa. E penso, como foi possível que eu não tenha compreendido durante tanto tempo que meu bebê era surdo? É um dado de informação muito importante, e eu pensava que sabia tudo sobre ele e não sabia isso. E penso nas horas em que me sentava no escuro no seu quarto
Ele cantava canções de embalar para tentar dar-lhe conforto. E provavelmente ele nem sabia que eu estava lá. E não sabia porque eu não via e continuava a chorar. É muito duro aceitar que se falhou numa coisa tão fundamental sobre sua criança. Objetivamente falando, posso compreender por quê. Porque quando entrávamos na sala, ele sentia o piso a vibrar e sabia que estávamos a chegar. Ou nos captava com a visão periférica. Ou sentia o cheiro do meu creme de mãos. Ele apanharia uma sombra, uma leve brisa, e ele ainda o faz. E se volta quando alguém entra na sala. E não é que ele nos ouça. Apenas que há todas estas pistas que ele capta. A frustração que o Stefan sofreu e que compartilhamos com ele é tremenda. Ele passou por esses terríveis 2 anos sem qualquer meio de comunicação. Tenho 2 crianças mais velhas, digo mais novas, e elas podiam comunicar bastante. Compreendo agora. É espantoso o que o pobre Stefan teve de sofrer. Assim, houve tanta frustração porque ele passou, por não ser capaz de comunicar-se com ninguém. Ele tem também atraso de linguagem, o que afeta sua capacidade na escola para aprender a ler e escrever. Quando não se tem linguagem, não se pode aprender a ler nem escrever. Ele consegue ter só 1 ano ou 2 de atraso no nível de grau. E esperamos que ele os recupere. Mas é uma luta espantosa. E ele não teria tido uma luta dessa se pudéssemos ter começado a dar-lhe linguagem desde a idade 0, em vez de aos 3 anos. Por isso, gostaríamos de encorajar toda a gente a testar os bebês para que nenhuma outra família ou criança passe pelo que nós passamos com Stefan nos seus primeiros anos. Todas as crianças têm o potencial para levar vidas felizes e com sucesso. Uma criança com audição reduzida terá um bom início na vida. Através de um teste rápido e simples logo após o nascimento, no hospital, em casa ou numa clínica comunitária. Um teste de audição a recém-nascidos é o primeiro passo no assegurar da saúde auditiva, mas também é importante ter conhecimento do progresso da comunicação da sua criança ao longo da sua infância. A audição pode mudar com o tempo, afetada por doença infantil, infecções de ouvido ou ruído em extremo. Se tem quaisquer preocupações sobre a audição ou linguagem da sua criança, em qualquer momento, contacte o seu médico de família ou um audiologista, ou um patologista da fala-linguagem na sua área. Tirando os minutos agora, pode construir uma vida inteira de boa comunicação. E como pode ver, ela passou no teste. Ótimo! O financiamento para este vídeo educativo foi fornecido pela The Hearing Foundation of Canada, The Knight, Bain, Seath and Holbrook Spirit Foundation e pelo Infant Hearing Program do Governo do Ontário. O vídeo foi produzido em cooperação com as seguintes organizações: o Centro de Audição e Fala da Nova Escócia, a Universidade Dalhousie, Escola de Desordens da Comunicação Humana, a Universidade de Calgary, o Centro de Saúde IWK, o Hospital Mount Sinai e Hydro Kids Daycare.